Pessoal, vou começar então a atividade de História da 17ª semana. É a PNP que você pegou na escola, ou que baixou na plataforma, ou que imprimiu em casa. O assunto é sobre o início do desenvolvimento econômico no nosso estado, do Espírito Santo. O primeiro texto fala sobre a cana-de-açúcar. Vasco Fernandes Coutinho também gerenciou o plantio de cana-de-açúcar no Espírito Santo. O açúcar produzido era transportado para Portugal, onde era vendido, porque era grande a sua aceitação comercial na Europa. Com a venda do açúcar, o donatário, no caso Vasco Fernandes Coutinho, obtinha recursos para continuar colonizando o Espírito Santo. Então ele plantava o açúcar, vendia o açúcar, plantado aqui no Espírito Santo, vendia para a Europa, ia através dos navios, através da navegação, e ele conseguia lucro, ele conseguia dinheiro. Para quê? Para ele continuar desenvolvendo o Espírito Santo, que precisava de dinheiro para desenvolver o Espírito Santo, para começar a administração, para começar a implantação de toda a urbanização, de tudo que era necessário para o desenvolvimento da nossa terra. O açúcar foi, portanto, o primeiro produto fabricado no Espírito Santo pelos portugueses. Foi com a cana-de-açúcar que começaram as atividades econômicas na terra capixaba. Primeira questão, marque a opção correta. Qual a relação que houve no Espírito Santo entre os engenhos de açúcar e os escravos africanos? Primeira afirmativa. Foi para conhecer as novas terras conquistadas por Pedro Álvares Cabral que os africanos foram trazidos para o Espírito Santo. Será? Foi para conhecer que os africanos vieram? Foram colocados à força nos navios negreiros, enfrentaram uma longa e difícil viagem só para conhecer as novas terras? Foi para produzir açúcar que os portugueses escravizaram os índios e trouxeram os africanos para trabalhar no Espírito Santo e em outras localidades do Brasil. Essa aqui faz mais sentido, não faz? De tudo que a gente já estudou, que a gente conhece, essa aqui faz muito mais sentido. Foi para produzir açúcar, na plantação, a maioria deles, nos engenhos, Aqui em cima, tem uma foto, na nossa atividade, que mostra ali, um engenho, os escravos trabalhando ali com a cana-de-açúcar. Então, tinha a parte da lavoura, de plantar, colher, e também tinha a parte de transformar a cana em açúcar. Mesmo assim, aparentemente é a segunda opção, mas mesmo assim vamos ler a próxima. Foi para produzir açúcar que os portugueses escravizaram os índios e trouxeram os africanos para trabalhar no Espírito Santo e em outras localidades do Brasil. Essa é a segunda, é a mais indicada. Somente os índios foram escravizados nos engenhos brasileiros? Não, Sabemos da presença também dos negros, dos africanos que foram escravizados. Então, não é a terceira opção. Na última afirmativa, tanto os índios quanto os africanos não gostavam de trabalhar. Por isso, eram cruelmente castigados quando tentavam fugir dos engenhos e eram capturados. Bom, uma parte dessa afirmativa é verdade. Eles eram cruelmente castigados quando tentavam fugir, reconquistar a sua liberdade, que lhes fora tirada de maneira tão arbitrária, de maneira tão violenta, Os índios, que viviam aqui no Brasil livremente e que, de repente, com a chegada dos portugueses, se viram aí dominados. Mas a primeira parte não está correta, quando diz o seguinte, que os índios e os africanos não gostavam de trabalhar. Tá? Essa afirmativa é falsa. Então, essa opção não é a correta. Então, a opção correta da primeira questão é a segunda. Foi para produzir açúcar que os portugueses escravizaram os índios e trouxeram os africanos para trabalhar no Espírito Santo e em outras localidades no Brasil.
Fim de um tempo, começo de outro. A produção de açúcar e também o pau-brasil provocaram duas invasões holandesas e alguns ataques de piratas e corsários do Espírito Santo. Porém, como Portugal havia descoberto ouro produtivo, com o fim do ouro de Minas Gerais e com a chegada das lavouras de café. Em pouco tempo, o café tornou-se o principal produto da economia capixaba e ainda hoje, nosso estado é um dos grandes produtores de café do Brasil. Na próxima página, temos aí uma foto de uma lavoura, uma foto do século XX, início do século XX, uma foto bem antiga, de uma lavoura e as pessoas aqui trabalhando. Segunda questão, complete a frase com as palavras do quadro. O quadro nos oferece as palavras café, escravos, fazendas, donos e terras. No Espírito Santo, os escravos foram utilizados como mão de obra na produção do café. Sem esses trabalhadores, as fazendas não teriam produzido café nem outros produtos agrícolas, embora no tempo da escravidão os escravos não fossem os donos das terras que cultivavam. Ou seja, eles trabalhavam numa terra que não era deles, e não recebiam nada por isso. O café e os colonos imigrantes no Espírito Santo. Os colonos imigrantes que vieram para o Espírito Santo também foram grandes produtores de café, mas eles não empregavam escravos em suas propriedades. Eram os próprios imigrantes e seus familiares que se dedicavam à produção cafeeira e a outras atividades rurais, agricultura familiar. Ainda hoje, o trabalho familiar continua sendo praticado em muitas propriedades do interior do Espírito Santo. Foi graças a essa atividade que os imigrantes e seus descendentes puderam melhorar de vida e progredir em terras capixabas. Cresceram as lavouras e a produção de café e desenvolveu-se o comércio desse produto. Terceira questão. Qual a diferença na mão de obra entre os cafezais portugueses e os cafezais dos colonos imigrantes do Espírito Santo? Vamos voltar um pouquinho aí na história para entender. Os imigrantes foram chegando no Espírito Santo e foram se alocando, se estabelecendo, principalmente nas regiões montanhosas do nosso estado. Lá não tinha nenhuma infraestrutura. Normalmente eles vinham em famílias grandes e ali eles tinham que ir se adequando aos locais, construindo os locais de abrigo, suas residências e também começar com a lavoura, no caso de café. A grande diferença que existe entre as lavouras de café dos portugueses é que eles utilizavam mão de obra escrava, Eles usavam os escravos para trabalhar. Eles eram donos daquelas pessoas e obrigavam a elas a trabalharem e a plantarem o café, colherem, participar de todo esse processo do cultivo do café. Já o cafezal do colono imigrante, não, eram os próprios colonos que faziam todo esse trabalho. Entretanto, eles eram os donos da terra, Eles estavam trabalhando no próprio negócio, era a própria lavoura daquela família. Então, eles também colhiam os frutos financeiros, o retorno financeiro vinha para eles. Então, eles não eram escravos, Eles é que recebiam todos os valores de tudo que era retorno da lavoura de café. Essa é a resposta da terceira questão, tá bom? A diferença entre os cafezais. Na terceira página, vou subir aqui. Café, uma bebida natural e saudável. O café é, há mais de 1000 anos, uma das bebidas mais apreciadas e consumidas em todo o mundo. Nada como uma boa xícara de café ao acordar ou após uma refeição. Adoçado, amargo, com leite, o gosto de cada um.
O cafezinho dá disposição pela manhã, tira aquela sonolência que às vezes surge depois do almoço. Além disso, pesquisas realizadas no Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão revelam que o café pode fazer muito bem à saúde humana e que seu consumo diário e moderado, de 3 a 4 xícaras por dia, contribui na prevenção de várias doenças, como diabetes no adulto, o câncer de cólon, fígado e mama, doença de Parkinson, entre outras. A maioria das pessoas que toma café diariamente ignora quais são as substâncias que estão presentes no café e pensa que a bebida contém apenas ou principalmente cafeína. Grande engano! O café contém uma grande variedade de macro e micronutrientes. É uma bebida natural, saudável e uma das mais populares do mundo. E por isso vale a pena considerar a contribuição de seus nutrientes à nossa dieta e ao bem-estar. Quarta questão. De acordo com pesquisas realizadas por vários países, o café contribui na prevenção de quais doenças? Bom, segundo essa matéria, que foi retirada do site abic.com.br, as doenças citadas seriam diabetes no adulto, câncer de cólon, fígado e mama, doença de Parkinson, entre outras. Essa foi a nossa atividade de história. Olá pessoal, vamos agora para a atividade de geografia, 17ª semana. Atividades produtivas em Vila Velha. O trabalho faz parte da vida do homem. Com seu trabalho ele ganha o seu sustento e de sua família. Pronto e para trabalhar, todo homem precisa de uma profissão. Para isso deve estudar desde criança. O bom profissional nunca para de estudar e aprender. Em nosso município, o trabalho humano se verifica em vários setores, na agricultura, na pecuária, no comércio, na indústria, na pesca, na prestação de serviços. A agricultura e a pecuária em nosso município. Em nenhum lugar é possível se plantar todos os produtos agrícolas de que o homem necessita. Clima de uma região, o tipo de solo e outros fatores influenciam na agricultura. Isso também acontece em nosso município. Os principais produtos agrícolas cultivados em Vila Velha são a cana-de-açúcar, o milho, a mandioca, o coco verde e hortaliças. Na pecuária, temos a criação de bois e vacas e de porcos. A criação de vacas permite a produção de leite e seus derivados. Na próxima página, atividades industriais em Vila Velha. As indústrias de Vila Velha são muito variadas. Elas proporcionam empregos a muitos operários, geram impostos e dão origem a diversos produtos. Elas estão localizadas em várias partes do território municipal e são também de tamanhos variados. Ao lado das grandes indústrias, existem as que são chamadas médias, pequenas e microempresas. Atualmente, destinou-se uma área para a instalação de novas indústrias em nosso município. É o Centro Empresarial de Vila Velha, localizado na rodovia Darli Santos. As principais indústrias de nosso município são as seguintes: de alimentos ou alimentares, das quais as mais notáveis são a fábrica de chocolates Garoto, de mobiliário, que produzem mobílias, de construção civil, que realizam obras e edificações, de vestuário, que produzem roupas e malharias em geral, metalúrgicas, que trabalham com metais como alumínio, a indústria do turismo e a indústria hoteleira, formada pelos hotéis. Tem uma foto na atividade da fábrica de chocolates Garoto e começam as questões. Primeira, quais são as principais indústrias de Vila Velha? Aí você pode colocar de alimentos, como a Chocolates Garoto, de mobiliário, que está relacionado a móveis, de construção civil, de vestuário, como o Polo de Confecções da Glória, também de Santa Inês, e metalúrgicas, que produzem alumínio. Além, também temos turismo e hotelaria. Todas estão mencionadas aqui no texto.
Questão 2. Em relação às atividades rurais, quais são as duas que se destacam na pecuária? Criação de bois e vacas e criação de porcos. Questão 3. A Prefeitura de Vila Velha destinou uma área para ramo empresarial, segundo o texto, onde se localiza essa área. O Centro Empresarial de Vila Velha fica localizado na rodovia Darli Santos. Questão 4. Quais são os principais setores de atividades econômicas de Vila Velha? Agricultura, pecuária, comércio, indústria, pesca e prestação de serviços. Entre uma e outra, você coloca uma vírgula. Quinta questão. O clima do nosso município é propício para a plantação de quais alimentos? Cana-de-açúcar, vírgula, milho, vírgula, mandioca, vírgula, coco verde e hortaliças. Essa foi a nossa atividade de geografia.